Boa noite, queridos amigos, mais uma vez reunidos para continuarmos com as reflexões do Evangelho do Mestre Jesus. Convidamos a todos para que possam preparar os copos com água para a fluidificação ao final do trabalho e para que possam todos se acomodar e elevar o pensamento para que iniciemos os trabalhos com a prece. Mestre Jesus, Pai querido, agradecemos a Ti por essa oportunidade bendita de mais uma vez estarmos reunidos para refletirmos sobre as verdades divinas. Rogamos o amparo de toda a equipe do irmão Gabriel, das equipes maiores, para que possam visitar todos os lares que nos ouvem agora. Rogamos o amparo das equipes do Dr. Bezerra, do professor Eurípides, para que visitem todos os lares em sofrimento, todos os hospitais, todos os locais que têm o coração em chagas, para que por meio das emanações sublimes desses corações tão amorosos, eles possam auxiliar esses irmãos, dando a eles forças para abandonar a revolta, para erguer a cabeça, encherem-se de esperança e seguir em frente. Mestre querido, sê conosco, Pai. Nos auxilia cada vez mais a elevar o nosso padrão vibratório, para que consigamos entrar na sintonia das esferas maiores e consigamos sentir em nossos corações o Teu amor que consola, que balsamiza e que nos encoraja para enfrentar as dificuldades da jornada que agora nos visitam a existência. Mestre querido Jesus, que a Tua vontade alcance todos os corações, especialmente de todos aqueles líderes econômicos, políticos, empresários, todos aqueles que têm missões maiores em Tuas mãos, de toda a terra, para que eles consigam se alinhar à doutrina de paz e possa levar todo o planeta para a direção do amor. Que assim seja. Boa noite, meus caros amigos. Continuamos o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 11, Esquecimento do Passado. É em vão que se aponta o esquecimento como um obstáculo para o aproveitamento da experiência das existências anteriores. Se Deus julgou conveniente deitar um véu sobre o passado, é que isso devia ser útil. Com efeito, essa lembrança traria inconvenientes muito graves. Poderia, em certos casos, humilhar-nos exageradamente, ou então exaltar nosso orgulho, e por isso mesmo ser um entrave ao nosso livre-arbítrio. Em todo caso, traria um problema inevitável às relações sociais. Conversando um pouco sobre o esquecimento do passado, vamos refletir o seguinte: quem de nós, em algum momento, já adotou uma conduta que depois se arrependeu? Algo bastante difícil, foi tomado pela cólera, pela raiva, falou o que não devia falar, fez o que não devia fazer e bateu aquele remorso e aquele arrependimento profundo. Agora imaginem que a indústria farmacêutica tenha desenvolvido algum composto químico, uma pílula, que ao ingeri-la,
a gente esqueceria, a gente apagaria da memória especificamente o ponto que nós quiséssemos. Eu tenho certeza que se houvesse esse medicamento, ele, independente do preço que ele custasse, ele acabaria e acabaria muito rápido. Porque essas lembranças dolorosas, elas comumente nos tiram a paz por completo. Nós ainda temos pouquíssimos recursos morais e emocionais, temos poucas virtudes desenvolvidas para lidarmos com os nossos próprios equívocos. E é dentro de tudo isso que o esquecimento do passado é uma misericórdia sublime do Criador. Nós precisamos enxergar o esquecimento do passado como um grande bálsamo que Jesus dá para cada um de nós. Porque se abríssemos essa caixa de Pandora do passado, como muitas pessoas tentam fazer a qualquer custo, com regressões, buscando outras formas espiritualistas sem qualquer cuidado, nós podemos abrir uma caixa de Pandora e sermos visitados por culpas, remorsos, desesperos, sofrimentos e vergonhas acerbas. Nós ainda não temos os recursos plenos para acessar tudo quanto nós fizemos. Estamos todos num plano de provas e expiações. Com isso, se nós formos voltar daqui para trás, essa é a nossa melhor encarnação. A retaguarda dessa vida que temos, nós só vamos tendo vivências cada vez mais difíceis. A espiritualidade chega a nos colocar, Emmanuel, o próprio André Luiz, nas suas obras, que se nós tivéssemos acesso a todas as nossas encarnações, provavelmente nós ficaríamos loucos, porque não teríamos condições de digerir todo o mal que já fizemos. Acessar as vidas anteriores é algo bastante complexo. É um processo que é necessário que o espírito esteja muito fortalecido na prática do bem e na vivência do amor, para que ele consiga vivenciar o perdão de si mesmo e amar a si mesmo, para assim conseguir compreender tudo o que lhe aconteceu. Não é à toa que Deus, por meio da reencarnação, nos dá essa oportunidade de termos alguns fatos sem possibilidade de acesso nessa vida. Porque eles continuam registrados no nosso perispírito, mas é como se fosse um bloqueio, nós não conseguimos acessá-lo. E uma outra questão que nos leva muitas vezes a esse comportamento infantil, dessa busca desenfreada do passado, inclusive muitas pessoas acabam procurando os centros espíritas, as casas espiritualistas, como se fosse um local onde eles vão poder saber quem foi e o que fizeram nas vidas passadas. Há um romancismo equivocado muito grande em cima de tudo isso, porque a gente sempre parte do princípio da vitimização. Então, um indivíduo, vamos pegar um exemplo, um indivíduo que, porventura, nessa encarnação não consiga confiar em ninguém, ele tem algum tipo de bloqueio e ele decide descobrir por que ele tem esse bloqueio. E aí, vivenciando técnicas, procurando profissionais, hoje em dia que trabalham com essas modalidades de atendimento psicológico, esse indivíduo, ele descobre que, num dado momento, numa outra encarnação, ele estava jantando com um amigo que ele tinha muita confiança e ele foi envenenado por uma taça de vinho
com esse amigo. E aquilo ficou registrado na memória dele. E até hoje ele não consegue confiar em ninguém. E aí o espírito tende a estacionar nessa compreensão rasa da vida, como se o fato dele não confiar está relacionado simplesmente ao que ele vivenciou. E ele para ali e parece que tudo faz sentido. Eu sou uma vítima. Fizeram isso comigo e agora eu sou assim. Mas aí o espírito esquece de fazer a principal pergunta: por que é que esse irmão desejou me matar? Quem eu fui em outras vidas? O que é que eu fiz que levou esse irmão a ter tanta raiva de mim a ponto de querer me matar? Quem eu sou? Quais sentimentos que vão no meu coração que desperta nele essa raiva tão grande? Esse é o ponto-chave. Por que é que fulano quis fazer isso comigo? E, inclusive, nessa encarnação, eu sempre preciso me perguntar quem eu fui para que nessa encarnação este indivíduo, esse irmão que está ao meu lado, tenha tanta raiva de mim. Precisamos sempre olhar para dentro de nós, porque apesar de termos o bloqueio do acesso à memória, os sentimentos continuam vivos dentro de nós. E se estivermos atentos, nós iremos percebê-los com muita clareza. Basta que a gente preste atenção na gente mesmo, nas pequenas coisas do dia a dia. Imaginemos alguém que seja muito exigente no seu trabalho e que exige a perfeição constante dos seus subordinados. Vamos fazer um retorno no tempo. Se hoje esse indivíduo continua alimentando esse movimento de intolerância, esse sentimento de impaciência, esse sentimento doente, vamos voltar a 2000 anos atrás, quando a moral social permitia que se matassem as pessoas das formas mais difíceis, mais tortuosas possíveis. Existe uma grande chance desse indivíduo ter feito coisas dificílimas. Então não é difícil nós voltarmos ao passado. É só nós estarmos atentos ao nosso sentimento, porque ele mostra os padrões vibratórios doentes que ainda habitam o nosso coração. Eles indicam com precisão aquilo que precisamos trabalhar. Mas precisa ficar bem claro que o passado é o passado. Já passou. O que importa é o que vamos fazer daqui para frente. E nós temos plena consciência do que é que precisamos trabalhar, porque os nossos sentimentos nos indicam com precisão qual o esforço, qual a renúncia que nos cabe realizar nesta encarnação. E é isso que realmente importa. Uma ferramenta excepcional para que consigamos vencer a nós mesmos é o sono. O próprio Evangelho, no findar do item 11, ele coloca de maneira bem clara que durante essa emancipação do espírito, durante o sono do corpo, quando o espírito goza dessa liberdade, o espírito passa a ter consciência dos seus atos anteriores e ele sabe por que sofre e, mais ainda, ele sabe que sofre de maneira justa, porque essa lembrança não se apaga durante a vida exterior, mas em espírito está lá tudo registrado que ele precisa vivenciar nessa encarnação. Então fica um convite para todos nós para que vivenciemos de maneira mais adequada esta experiência do sono carnal. Precisamos dormir em horários pré-definidos, no máximo até às 11 horas da noite, de maneira que
a espiritualidade maior possa nos conduzir para as colônias que estão associadas aos centros que frequentamos. Nesses momentos mais difíceis, fazendo a oração antes de dormir, eu posso solicitar para que eu seja conduzido para o centro de psicologia dessa colônia, para o trabalho, uma orientação, uma assistência fraterna. É um recurso extremamente valoroso que nós pouco damos importância. Mas eu arrisco até a dizer que é uma das ferramentas mais preciosas que nós temos durante toda a encarnação para que possamos sair daqui para frente como completistas. Porque nesse momento nós temos a oportunidade de vivenciar com exatidão qual a nossa missão, qual o nosso planejamento encarnatório, qual a nossa tarefa. Então fica o convite para que possamos nos disciplinar quanto a essa experiência da emancipação do espírito que chamamos de sono, fazendo sempre a oração antes de dormir e estabelecendo esse contato mais profundo e íntimo com a espiritualidade maior nesse momento de intimidade da oração, no preparo que cada um deve fazer antes de se deitar. E eu gostaria de encerrar essa parte aqui da reflexão com um trecho do capítulo 3 da segunda parte do livro Paulo e Estevão, que reflete muito tudo isso que a gente está falando, em especial esse recurso tão importante que é a emancipação da alma. Saulo, né? Já tinha voltado de Tarso, já tinha sido curado por Ananias, e aí ele foi sofrendo várias humilhações sucessivas. Foi negado pelos seus amigos, foi negado pelo Sinédrio, pelos doutores da lei, foi em busca de ajuda com Gamaliel, e ele disse que não tinha nada o que fazer, aconselhou a Paulo que fosse para o deserto, foi na casa do caminho falar com Pedro, com Tiago, mas a aceitação não foi tão positiva quanto ele esperava, e como último recurso ele já estava doente, cansado, sem dinheiro, com o coração completamente estraçalhado das dores e do remorso que ele sentia. Ele foi até o pai terreno dele, e ele foi posto para fora de casa, e o pai disse que não o considerava mais como filho. Aquilo foi um golpe mortal. Saulo saiu andando a ermo, até que já muito cansado, muito enfraquecido, ele se acomodou numa região de cavernas, na região de Tauro, e ali, contemplando o céu e chorando muito, ele simplesmente dormiu. Ele apagou. Breve e doce quietude do cérebro dolorido sentiu que o sono começava a empolgá-lo. Suavíssima sensação de repouso proporcionava-lhe grande alívio. Estaria dormindo? Tinha a impressão de haver penetrado uma região de sonhos deliciosos. Sentia-se ágil e feliz, não sentia mais o peso do corpo da carne. Tinha a impressão de que fora arrebatado a uma campina tocada de luz primaveril isenta e longe deste mundo. Flores brilhantes, como feitas de névoa colorida, desabrochavam ao longo de estradas maravilhosas rasgadas na região banhada de claridades indefiníveis. Tudo lhe falava de um mundo diferente. Aos seus ouvidos toavam harmonias suaves, dando ideia de cavatinas executadas ao longe em harpas e alaúdes divinos. Desejava identificar a paisagem, definir-lhe os contornos, enriquecer observações, mas um sentimento profundo de paz deslumbrava-o inteiramente. Devia ter penetrado um reino maravilhoso, porquanto
os portentos espirituais que se patenteavam a seus olhos excediam todo o entendimento. Mais alguns instantes, viu Estevão e Abigail à sua frente, jovens e formosos, envergando vestes tão brilhantes e tão alvas que mais se assemelhavam a péplos de neve translúcida. Incapaz de traduzir as sagradas emoções de sua alma, Saulo de Tarso ajoelhou-se e começou a chorar. Os dois irmãos, que voltavam a encorajá-lo, aproximaram-se com um generoso sorriso. Levanta-te, Saulo, disse Estevão com profunda bondade. Que é isso? Por que choras? Perguntou Abigail em tom blandicioso. Estarias desalentado quando a tarefa apenas começa? Saulo, não detenhas no passado, disse Estevão. Saulo quis aproximar-se, beijar as mãos de Estevão, rogar perdão para o nefando passado, mas foi o Marte do caminho que, na luz de sua ressurreição gloriosa, aproximou-se do ex-rabino e o abraçou efusivamente, como se fizesse a um irmão amado. Depois, beijando-lhe a fronte, murmurou com ternura: Saulo, não te detenhas no passado. Quem haverá no mundo isento de erros? Só Jesus foi puro. Foi um encontro sublime e depois de longas conversas que fortaleceram o coração de Saulo, Abigail deixou o programa de trabalho que fica um convite para todos nós. Quando Saulo a questionou por 4 vezes e ela apresentou qual era o caminho para encontrar essa plenitude e seguir em frente nessa encarnação, conquistando a paz. Pergunta Saulo: que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Abigail responde: ama. Como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? Trabalha, Saulo. Saulo concordava que fazia indispensável amar e trabalhar. E ele pergunta: como agir no âmbito de forças tão heterogêneas? Como conciliar grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Abigail apertou-lhe as mãos com mais ternura e acentuou: perdoa. Que providências adotar contra o desânimo destruidor? Espera. E é dentro desse programa de trabalho que eu queria deixar esse grande hino de esperança para todos nós. Ama, trabalha, espera e perdoa. Que nós possamos seguir daqui para frente e deixarmos o passado no lugar que ele deve ficar, onde passou. Que o passado seja para todos nós apenas um livro com orientações daquilo que não devemos mais fazer. O passado nada mais é do que um conselho de mãe, que a partir do momento que a gente vivenciar, nós seremos mais felizes. Sigamos em frente, amando, trabalhando, esperando e perdoando. Vamos recordar um pouco o livro Nosso Lar, no capítulo 21, de uma conversa entre André Luiz e Dona Laura, mãe de Lísias. André Luiz que inquiriu a Dona Laura se ela tinha se recordado imediatamente de todo o seu passado quando retornou ao plano espiritual. Dona Laura disse não, demorou. E disse a ele:
As escamas da inferioridade são muito fortes. É preciso grande equilíbrio para podermos recordar edificando. Em geral, todos temos erros clamorosos nos ciclos da vida eterna. Quem lembra o crime cometido costuma considerar-se o mais desventurado do universo. E quem recorda o crime de que foi vítima, considera-se em conta de infeliz do mesmo modo. Portanto, somente a alma muito segura de si recebe tais atributos como realização espontânea. As demais são devidamente controladas no domínio das reminiscências, e se tentam burlar esse dispositivo da lei, não raro tende ao desequilíbrio e à loucura. André Luiz pergunta, mas a senhora recordou de maneira natural? Disse, não recordei de maneira natural. Quando estava mais equilibrada, retirando todas aquelas emanações ainda da vida física, nós estávamos, meu marido e eu, muito assim, preocupados, alguma coisa nos incomodava muito. Então, resolvemos consultar o ministro Longobardo. E depois, esse ministro fez minucioso exame das nossas impressões. Não é tão simples assim, né? E aí depois nos permitiu recordar 2 anos, só que a gente não podia deixar de trabalhar também. Então, as coisas em nosso lar não são tão fáceis assim. Primeiro trabalha, depois vai recordar. E aí a gente tomou conhecimento dessas fases, mas ainda precisava resolver a questão do problema emocional. Então, fomos submetidos a determinadas operações psíquicas através dos passes, e aí ficamos então senhores, Ricardo e eu, de 300 anos de memória integral. Daí que mais compreendemos que o nosso débito era muito grande e que somente poderíamos tentar resolver com uma reencarnação. Então, como a gente vê, as reminiscências, nos lembrarmos de outras épocas, nem sempre traz o melhor para o nosso dia de hoje, porque temos a certeza de que esta encarnação é a melhor que estamos tendo. Portanto, procuremos fazer o melhor. E eu queria compartilhar com vocês, e a nível já da nossa prece de encerramento, um poema de Amaral Ornelas, que consta do Parnaso de Aleitúmulo, e que seria assim um ponto de reflexão para todos nós. Oremos então. O tempo. O tempo é o campo eterno em que a vida enxameia, sabedoria e amor na estrada meritória. Nele o bem cedo atinge a colheita da glória, e o mal desce ao paú de lama, cinzas e areia. Esquece a mágoa hostil que te oprime e alanceia. Toda amargura é sombra enfermiça e ilusória. Trabalha, espera e crê. O serviço é vitória, e cada coração recolhe o que semeia. Dor e luta na terra, a celeste oficina. São portas aurorais para a mansão divina. Purifica-te e cresce, amando por vencê-las. Serve, sem perguntar por onde, como e quando.
e nos braços do tempo ascenderás cantando aos píncaros da luz no país das estrelas. Boa noite. Boa noite a todos.